E nós vamos ler os versos 1 a 4 para meditarmos nesta manhã, através da exposição da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versos 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, essa e as outras passagens lidas ao longo deste culto, e nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. É uma espada de dois gumes, pronta para fazer as maiores obras nas nossas vidas. Mas para isso nós dependemos do teu Espírito, que ele nos dê iluminação nesta manhã, ouvidos atentos, olhos abertos, corações preparados e desejosos de receber do Senhor e da tua palavra a instrução. Nos abençoe agora neste momento sublime para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de tempos em tempos, nós podemos ficar tão acostumados com a rotina da própria vida cristã. Muitos de nós são convertidos há muitos anos, talvez décadas. E é claro que a gente já tem toda uma vivência, já tem todo um script que nós seguimos normalmente. Mas o fato é que a gente pode ficar tão acostumado a fazer essas coisas que nós fazemos como cristãos, mas como presbiterianos, como reformados, que pode ser que a gente se esqueça de alguns princípios bem básicos, bem fundamentais. É interessante que o autor aos Hebreus escreveu para os seus leitores dizendo exatamente isso. Olha, eu já devia realmente estar falando de coisas muito avançadas, mas às vezes nós temos que voltar ao beabá, voltar ao básico, porque há sempre o risco. E esse risco todos os cristãos, todos os crentes passam, sofrem, é o de entrar no automático, no piloto automático da vida cristã. E hoje em dia, cada vez mais, e essa metáfora dos carros vale, cada vez mais os carros são mais automáticos. Tem carro já que você só senta ali no banco e não faz nada. O carro faz tudo, O pessoal da velha guarda fala, não, eu quero ronco de motor, eu quero volante pesado, Bom, também não tanto, Volante pesado já é demais. Porém, tem essas discussões por aí. O fato é que a vida vai se automatizando demais, em todas as áreas. Isso é bom, por um lado, facilita, muita coisa, mas também traz os seus problemas, complicações e riscos. Olha, há uma palavra aqui no texto que Jesus usou, e é uma palavra assustadora. E a gente não quer essa palavra para nós, de jeito nenhum. Hipócrita. Ele usou esse termo. Não sejam como os hipócritas. E aqui no texto, hipocrisia significa esconder o que realmente está lá no coração, esconder os verdadeiros sentimentos e intenções do coração através de ações externas boas, aparentemente
boas. Boas mesmo, porque em si, né, essas ações externas não estão erradas. Mas elas ocultam, elas encobrem, elas escondem de fato o que está lá dentro. Irmãos, uma coisa impressionante de Jesus, quando a gente olha para Jesus na Bíblia, Jesus nos Evangelhos, nessas biografias, né, que os apóstolos e discípulos fizeram dele. Ele passou mais tempo discutindo, né, para não usar outra palavra, discutindo com pessoas assim, do que com aqueles pecadores do mundão lá. Ele passou mais tempo criticando pessoas exatamente assim, perfeitamente religiosas, mas que escondiam algo não tão bom lá nos seus corações, do que discutir com gente lá do mundão, lá de fora. Talvez, e não é que isso queria dizer que Jesus estava dizendo que os piores pecadores do mundo eram melhores do que os religiosos. Todos estão perdidos nesse sentido. Mas o fato é que os piores pecadores, normalmente, eles não têm muito o que disfarçar, né? Eles não têm muito o que esconder, eles são aquilo que eles são. E todo mundo sabe. Mas os religiosos escondem. Os religiosos ocultam. E por isso eles são mais perigosos, nesse sentido, para Cristo. Os piores pecadores não têm o que esconder. Está na cara o que eles são, e todo mundo sabe o que eles são. Eles nem estão preocupados em esconder. Mas os religiosos escondem. Irmãos, capítulo 6 de Mateus. E eu vou fazer uma sériezinha de exposições nesse capítulo aí nos próximos domingos, né? Qual o contexto? Por que Jesus falou sobre isso aqui? Bom, tudo começou no capítulo 5, eu não vou expor o capítulo 5 inteiro, porque vocês já viram muitas exposições sobre as bem-aventuranças e sobre a nova interpretação que Jesus deu da própria lei lá no capítulo 5. Mas a gente vai ter que voltar, vez ou outra, sim, para o capítulo 5, porque ali está o fundamento, ali está a base. E Jesus, claro, desde o começo que ele fez, ele revolucionou a visão da vida cristã, né? da vida religiosa. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que temos. Da vida religiosa. Ou da vida piedosa. Ele revolucionou isso. Porque as pessoas nos seus dias tinham a tendência de achar que a vida piedosa, a vida religiosa, ela era aquela que podia ser vista. O que podia ser visto. E Jesus passa então a dizer que é o que não pode ser visto. Ele vai ensinar que o aspecto interior, não é que ele é mais importante do que o aspecto exterior, mas é que o exterior não existe sem o interior, é isso que ele quer falar. Então ele está sempre dizendo, não adianta só você pensar que você vai cumprir a lei, se você externamente guarda, obedece esse ou aquele mandamento. Por exemplo, você pega o 5º mandamento, você pega o 6º mandamento, você pega o 7º mandamento, todos eles denotam ações externas. Não matar, não roubar, não adulterar. Em geral, as pessoas olham para isso e dizem, ora, se eu não fiz isso efetivamente, se eu nunca fui lá e roubei algo de alguém, se eu nunca fui e peguei uma arma e matei alguém, se eu nunca peguei uma faca e esfaqueei alguém até a morte, que seria o cumprimento, ou descumprimento explícito e formal do não matarás. Então, estou bem, né? Pelo menos não posso ser preso. Jesus fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mateus 5, 21. Ok, eu porém vos digo. Então, quer dizer, é só isso. Todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão,
matou. Todo aquele que proferir um insulto ao seu irmão vai ter que encarar o tribunal de Deus. E quem lhe chamar tolo, tolo. Isso lá é palavrão? Isso lá é ofensa? As crianças falam palavras muito piores do que isso. Tolo. Aliás, Jesus usou a palavrinha raca, né, nesse caso, que era uma palavrinha aramaica infantil, bem comum, as crianças falavam umas para as outras. Tolo, bobinho. E quem lhe chamar bobinho, estará sujeito ao inferno de fogo. Opa lá, como é que é isso? É isso mesmo? Porque o que Jesus está querendo mostrar aqui é que, de fato, tudo começa lá no coração, e é o coração que dita para onde vai a vida. E por isso, ele passa a dizer, olhe para dentro de si mesmo antes de qualquer coisa. Não importa só o que você vê lá no espelho. Só que nós, quando nos olhamos no espelho, a gente vê coisas que outros não veem. Né? Sim, porque ainda não passou a maquiagem, ainda não penteou o cabelo, os que têm, é claro, ainda não colocou a roupinha bonita. Mas mesmo nós olhamos no espelho e vemos pouco de nós mesmos. Imagina os outros. Quando nos olham e só enxergam o quê? Uma criação. Uma criação nossa. Nós somos personagens. Todos nós somos personagens. Personagens que nós mesmos criamos. Mas tem que tirar a roupa do personagem em algum momento, para realmente assumir quem nós somos. Porque Deus está sempre vendo o que nós somos. Olha, aqui nessa passagem do capítulo 6, aliás, nessa parte do capítulo 6, Jesus destacou os 3 aspectos que talvez ele devesse considerar os principais da vida piedosa. Ele falou sobre esmolas e, palavra feia, mas tudo bem. É o que temos outra vez. Ele falou de esmolas, ele falou de oração e ele falou de jejum. Não se preocupe, eu vou trabalhar tudo isso no seu momento, no seu tempo, nos próximos domingos, né? Aqui é só a introdução. Mas em cada uma das 3 declarações, quando ele falou sobre, quando der esmola, faça assim. Ou melhor, sempre, não faça assim. Antes de falar, faça, ele fala, não faça. Não faça assim. Quando orar, não faça assim. Quando jejuar, não assim. Por que ele tem que primeiro sempre falar o que não é para fazer? Porque a gente sempre faz o que não deve. A gente sempre erra nesses pontos. É da nossa natureza errar. Isso, porque somos caídos. Mas, quando ele diz, faça assim, ele sempre destaca algo específico e fala, e o teu pai que está em secreto, que vê em secreto, ele vê. Ele vê. Ele vê exatamente o que nós somos. Por isso, diante dele não tem maquiagem. Diante dele não tem espelho distorcido. Diante dele não adianta vestir a roupa do personagem. Irmãos, essas coisas que Jesus vai expor aqui como a essência da vida piedosa, elas só valem para crentes verdadeiros. Porque só crentes verdadeiros têm condições, não por si mesmos, nunca, pela graça, pela misericórdia de Deus, de fato utilizar e exibir corretamente, ou será que seria ocultar, o que é a vida piedosa?
Porque não está na natureza humana produzir essas coisas. Não está na vida humana normal, ordinária, produzir isso. Tudo isso aqui é extremamente miraculoso. Quer saber o que é milagre? Milagre é gente pecadora como nós produzir esse tipo de piedade. Isso é sobrenatural. Quer saber o que é sobrenatural? Não é fogo caindo do céu. Não é grandes feitos portentosos. Sobrenatural é o Senhor extrair piedade verdadeira de túmulos. Que somos nós, por natureza. Mas que pela graça obtivemos misericórdia e fomos feitos a habitação do Espírito de Deus. Então, e só por isso, agora é possível produzir vida piedosa. Irmãos, o verso 1 aqui, capítulo 6, é o resumo, pode ser até uma espécie de título, de tudo o que ele vai ensinar no restante deste capítulo. Veja, ele fala aqui de obras de justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão ou recompensa, junto de vosso Pai Celeste. No caso, essa justiça aqui são essas três coisas que ele vai expor na sequência. Esmolas, oração e jejum. E tudo isso deve ser feito não na frente dos homens. Sempre fala isso, não faça isso na frente dos homens. Tudo isso tem que ser feito em secreto. Verso 4. Olha aí, verso 16. Olha, verso 18, 3 vezes. Em secreto, em secreto, em secreto. Quão secreto? Vamos pensar, vamos meditar. Mas desde já, queridos, começando no primeiro ponto, as ditas esmolas. Por que Jesus falou disso em primeiro lugar aqui na sequência? Alguns acham que é porque, era o que os fariseus, os saduceus, mais fariseus do que saduceus, pensavam que era a essência da vida piedosa, ajudar o próximo. Contudo, Jesus não discorda. E nem inverte a ordem. Em geral, era de se esperar que ele começasse a falar primeiro de oração. E depois de boas obras. Primeiro orar, depois ajudar quem precisa. Mas não, ele manteve, seguiu, ok, não tem problema. Primeiro boas obras. Primeiro ajudar quem precisa. Então, tem algo muito importante nesse fato. Nós, pode ser que ignoremos isso e até fechemos os olhos a isso muitas vezes. E eu sei por quê. Eu sei porque a gente não gosta muito desse assunto. Desse papo de, vamos ajudar quem precisa. A gente não gosta disso, não. Sejamos sinceros. Primeiro porque ajudar os outros custa. Custa, não é de graça. Mas também porque tem tanta gente usando isso de forma errada, tem tanta teologia disso, teologia daquilo, teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia não sei das quantas, tanto nome bobo, tolo, por aí. E tanta postura errada, assim, equivocada, porque se esquece do princípio fundamental da redenção, para então construir uma vida piedosa puramente baseada em obras. Isso, claro que é heresia biblicamente falando. E talvez porque a gente esteja tão consciente desse fato e por ver tanto desses erros aí, a forma de falar, eu quero saber uma coisa, eu não quero saber disso não. Eu vou ficar longe disso. Mas não dá. Não dá porque é parte essencial da vida piedosa. É interessante isso. Jesus não começa falando, quando vocês forem ao culto, quando vocês forem orar no monte,
quando vocês forem fazer o culto do lar, quando participarem do retiro espiritual, quando forem nas campanhas espirituais para obter as bênçãos, quando forem naquelas longas vigílias de oração que vocês participam, quando forem acordar de madrugada, quando forem para os louvorzões, quando forem para os cultos de revelação, culto de promessa, tanto culto, tanto nome, tanto título, tanto evento. Eu lembro de um pastor antigo que usava um sotaque bem nordestino, ele falava, evento. É vento. Porque muito evento é vento. No final, não sobra nada. Ainda que, sim, todas essas demais práticas, algumas delas, né, são necessárias e bíblicas. Ele começa dizendo, quando deres esmola. E, irmãos, dar esmolas, a pior coisa que você pode associar com essa expressão é aquela que todo mundo associa. Dá uns trocadinhos para alguém lá no sinaleiro. Dá uma sobrinha qualquer, umas moedinhas, uma barrinha de cereal que está ali dentro do carro, para quem está parado ali na rua pedindo uma ajuda. Essa é a pior associação que a gente pode fazer com o que o Senhor está aqui falando. Porque dar esmolas na Escritura significa muito mais do que isso. Significa mostrar verdadeira, real, sincera preocupação com as necessidades dos outros. Primeiro, dos irmãos. Segundo, de quem puder. Mostrar real, verdadeira e sincera preocupação. E aí, não tem esse dilema do por que não oração primeiro, né? Por que não o culto primeiro? Porque isso para Cristo é culto. Olha, está acontecendo um culto aqui na descrição de Jesus. Tem trombeta tocando, tem multidão reunida, tem proclamação sendo feita, tem louvores sendo dados para alguém. Tem um culto aqui. Nesse ato de os fariseus, quando ele fala, o pessoal pega e faz um evento. Quando eles vão dar esmolas. Essa questão de tocar a trombeta, provavelmente fosse justamente para chamar o povo, né? Estamos indo pelas ruas aí, né, nós, os religiosos de Jerusalém, reunimos aqui as ofertas e vamos ajudar os pobres. Toca a trombeta, para que os pobres ouçam e venham. Mas Jesus viu nisso mais do que um mero chamado para que as pessoas viessem. Ele viu nisso o quê? O ato de louvor. Alto louvor. Ele viu nisso o grande problema dessa história. Irmãos, para Jesus, quando nós ajudamos o próximo, os nossos irmãos, corretamente, nós estamos louvando a Deus. Sim, também é um ato de culto, não um culto formal, não esse culto aqui, aquele outro, que Paulo fala em Romanos 12 como sendo o nosso culto racional, nosso culto cotidiano, nosso culto diário. Um ato de louvor a Deus. Notem ainda que Jesus não disse, se vocês forem dar esmolas.
Não façam isso, façam isso. Quando? Quando significa que vai acontecer. Não é opcional. Não é uma das coisas opcionais da vida cristã. Ajudar os nossos irmãos, ajudar quem precisa, estar atento às necessidades uns dos outros, não é opcional. É o primeiro passo da vida piedosa. Sem ele não há vida piedosa. Não há verdadeira devoção. Se o nosso coração não está conduído com as necessidades uns dos outros. Por isso Tiago disse, se um irmão, eu estou lendo agora Tiago 2:15 a 16, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? De que adianta proferir uma palavra de bênção? Deus te abençoe. De que adianta, então, fazer uma oração a Deus? Senhor, abençoe a necessidade desse meu irmão. Faça isso, porque se depender de mim, já era. Porque eu não farei. O que já está dizendo, que oração é essa? Que bênção é essa? Ela é totalmente vazia. Por isso, João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 17, disse o seguinte, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele completou depois, no capítulo 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, e aqui odiar, você sabe, é um hebraísmo, a ideia não é que o cara odeia mesmo, a ideia é que ele não faz nada pelo outro, então isso é ódio, porque é a total ausência de amor. Então se ele disser que ama a Deus, mas não faz o mesmo pelo irmão, o que diz aqui João? Que ele é mentiroso. É mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, irmãos e irmãos, quem não está interessado, preocupado em ajudar o irmão, não tem nada com Deus. Não tem nenhuma relação com Deus. Pode participar de milhares de cultos, de rituais, de louvores, de vigílias, de reuniões de oração, de retiros, de despertamentos, fervor espiritual, nada vale. O Senhor diz, não tem valor. Porque voltemos ao ponto fundamental, é o coração. A questão toda está no coração. Se o Senhor não encontrar isso, essa disposição, esse desejo no nosso coração, é porque faltou o básico de tudo. Como eu disse, talvez a gente entrou no modo automático de dirigir a vida cristã há muito tempo, e vamos levando, né? O carro vai sozinho. Está na hora de colocar modo manual. Está na hora de colocar modo manual. Mesmo que tenha que arranhar umas marchas, até reaprender a dirigir. Dirigir de verdade. Porque quando
Se tiver que fazer uma direção perigosa, quem só dirige no modo automático não sabe o que fazer. O que é dar esmolas, meus irmãos? Então vejamos, eu já falei, provavelmente o jeito menos bíblico que você pode ter aí na sua mente de dar esmolas é dar aquele trocado lá no sinaleiro. Quando nós fazemos isso, nós deixamos algo lá, umas moedas, uns reais, e só isso. Não ajudamos ninguém efetivamente. Como que, já que Jesus está falando sobre a lei, né? Ele está interpretando a lei da velha aliança, do velho pacto. Deixa eu dar alguns exemplos de como que a lei falava sobre essa questão. Em Êxodo 23, capítulo 23, versos 10 e 11, falava do 7º ano da produção agrícola do povo de Israel. E sabe o que significava o 7º ano da produção agrícola? Que o povo não ia colher nenhum grão. O proprietário, o dono da terra, no 7º ano, ele plantava, não colhia nenhum grão. Ficava toda a produção do 7º ano para ajudar quem precisava. Para ajudar os pobres. Mas então é só lá no 7º, né? Os outros 6, de boa. Não. Durante os 6 anos da produção, quando se colhia lá no campo, né? Levíticos 19, versos 9 e 10, nos dizem que na colheita, o que caísse na terra das espigas, ficava ali. O proprietário não pegava. Era para o pobre vir depois e pegar. Ou seja, não se devia colher toda a produção. Sempre se deixava lá uma parte. E veja que coisa interessante, né? O proprietário deixava lá. O pobre vinha e com a própria dignidade dele, ele colhia. Não era tipo assim, estou te dando, porque se não fosse eu, você já era. Em Deuteronômio, capítulo 15, e esse texto eu quero ler, versículos 7 a 11, tem uma admoestação interessante que Moisés faz ao povo. Ele diz assim, a partir do verso 7, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Você percebe aqui qual é o raciocínio? O cara pensava assim, só falta um ano para o ano da remissão, o 7º ano vai ser tudo deles mesmo, então, vou guardar esse pouquinho aqui para mim. Deus diz, não seja maligno no seu coração. Não deixe sentimento maligno tomar conta do seu coração. Ele precisa agora, não é daqui a um ano. Então, ajude-o agora. Porque o Senhor quer isso. Então, queridos irmãos, vamos lá. O que é dar esmolas? É uma ação planejada e organizada, improvisada assim, que visa ajudar efetivamente aquele que está em necessidade. Oriunda essa ação de um coração que realmente se importa com as necessidades alheias. Talvez porque entendeu o quão necessitado é.
e como foi abençoado por Deus. E que mesmo sabendo que não pode ajudar todo mundo, porque nenhum de nós pode fazer isso, fará o possível para ajudar aqueles que estiverem ao seu alcance. E agora eu preciso amplificar isso. Em hipótese alguma, pense que isso tem a ver só com dinheiro, ou alimentos, ou coisas materiais. É doar o coração, com tudo que vem junto. Por que não também doar o nosso tempo? Aliás, hoje, mais do que nunca, tempo é o quê? Dinheiro. Tempo é dinheiro. Por que não doar nosso tempo, nossas afeições, nossa amizade? A gente só é amigo de quem a gente gosta, de quem nos agrada, de quem nos devolve alguma coisa, não é? Que graça tem isso? Perante Deus, que graça tem isso? E por que não o nosso companheirismo também? E por que não incluir nisso também os nossos dons espirituais? Eu sei que já vai entrando no outro campo, mas o princípio fundamental ainda é o mesmo. Talvez você não tenha dinheiro para ajudar ninguém. Tem gente que não tem mesmo. Mal tem para si, mas sempre dá para sobrar um pouquinho. Sempre dá para achar uma maneira, né? Sempre dá para botar mais água no feijão. Mas você tem sabedoria suficiente para aconselhar pessoas que não têm. Tem graça suficiente para dar um bom testemunho e ajudar as pessoas pelo caminho certo. Nós temos inúmeras dádivas para compartilhar com os outros. Mas a pior coisa que nós fazemos é guardar tudo para nós. É fechar o nosso coração. E agora, para ir para os momentos finais aqui, né? Veja que Jesus claramente diz, não faça desse modo. Você vai fazer porque você é crente, né? Então você vai fazer. Mas não faça desse modo. Como não dar esmolas. E aqui é o ponto-chave. Vejam, os religiosos da época faziam. E faziam um show, e faziam um evento naquele momento. Ele diz aqui, né? Jesus diz que eles tocavam trombeta, diz que eles iam lá para as praças, eles iam lá para os lugares muito públicos e notórios, mas Jesus não viu naquele ato, né, um ato de culto a Deus. Ele viu naquele ato um ato de culto a eles mesmos, um chamado ao louvor, mas não um chamado ao louvor de Deus, e sim aos ajudadores. E por isso ele fala, não faz isso em público não. Opa, mas peraí, agora confundi um pouco a coisa, né? Porque no capítulo 5, olha o que diz o versículo 16. No capítulo 5, verso 16, ele fala assim, olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora confundiu tudo, Jesus. É para ver ou não é para ver? É para mostrar ou não é para mostrar? Qual é a questão? Qual é o ponto fundamental? A questão está no que nós esperamos como consequência daquele ato. É a palavra recompensa. De onde vem a recompensa? De onde queremos que venha a recompensa? Então, se de algum modo é nosso interesse receber algum tipo de reconhecimento dos homens, o que Jesus diz é, parabéns para você, conseguiu. Contente-se. Qualquer boa ação que nós fazemos na vida, qualquer boa ação, se há no nosso coração algum desejo de, viram o que eu fiz?
Jesus diz: parabéns para você, conseguiu o que você queria. Você queria que os homens te vissem, você queria que te aplaudissem, você queria que dissessem, para você, pronto, ganhou. É só. Não terá mais nada. Não de Deus. Se o que você quer é qualquer tipo de reconhecimento humano, contente-se com o reconhecimento humano, porque celeste, divino, não haverá nenhum. Mas então, é para fazer diante dos homens ou é para fazer em secreto? Qual é a questão? Então, irmãos, o ponto-chave está na comparação das duas sentenças. Vamos comparar, vamos colocar junto Mateus 5,16, quando ele falou assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ok? E com o que ele falou aqui: não faça isso diante dos homens, porque tudo tem a ver com a frase do meio, com o fim de serem glorificados por eles. Veja que quando Jesus fala que as vossas obras apareçam, é para que Deus seja glorificado através delas. Então vamos lá, nossas obras devem ser vistas sim. Não é para doar anonimamente. Não tem necessidade disso, não é esse o ponto. Aí a gente fala assim: então eu só dou se for anônimo, não quero que ninguém saiba. Isso pode ser um orgulho também. Isso pode esconder uma sensação de só eu me basto. Só que nesse ponto Jesus vai dizer que a tua mão esquerda não saiba o que faça a tua mão direita. Então é como se ele dissesse: tem que ser tão anônimo, mas tão anônimo, mas tão anônimo que nem você sabe. Aí só tem um jeito, se a mulher doar, né? Porque ela usa a conta bancária sua e doa, pronto, igual faz compra por aí, depois você fica desesperado para ver onde que estão as comprinhas, né? Compra anônima, também existe, né? Doação anônima, não existe. A gente sempre identifica. Não tem porquê. Não é esse o ponto de Jesus. Não há necessidade de doar anonimamente. Não há necessidade de ocultar. Só uma necessidade. Que o ruim e velho coração, não é bom e velho, que o ruim e velho coração esteja de tal forma amaciado pela graça de Deus, que a gente faz isso sem esperar nada em troca, sem querer nada em troca. Então, irmãos, é isso. Cristo está preocupado com a nossa íntima disposição lá do coração, porque tudo o que importa é o que Deus vê no seu coração no momento em que você está fazendo aquilo. Se na hora que o ajudador está ajudando, o que importa para ele é o fato de os homens estarem vendo, então ele perde aquele olhar secreto de Deus e aprovador de Deus. Mas se ele está desejoso de receber, então, qualquer louvor dos homens, se ele não está desejoso, para ele isso não faz a menor diferença, mas apenas deseja sinceramente, primeiro, que Deus seja glorificado. Segundo, que aquela pessoa seja ajudada. Então, ele consegue não apenas uma, não apenas duas, as três coisas. Em inglês tem uma expressão assim, quando só tem como ganhar, né? Win-win. Ganhar ou ganhar. Vencer ou vencer. Aqui é 3 vezes. Win, win, win. Só dá para ganhar. Primeiro, porque você glorifica a Deus de fato. Isso é o que mais importa. Segundo, porque você ajuda alguém de fato. Terceiro, porque, ainda por cima, Deus diz que vai nos recompensar por aquilo que fizemos. Então, irmãos, ao ajudar o próximo, primeiro, não nos preocupemos em nada com o olhar dos homens, mas em tudo com o olhar de Deus.
Nunca busquemos glória para nós mesmos, porque isso é roubar a glória de Deus. Mas eu acabei de dizer, é mais do que isso. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então é segredo absoluto mesmo. Nem a mão esquerda deve louvar a direita. Ou seja, não podemos fazer nada tentando obter um sentimento de autogratificação. Sim, porque tem gente que não está preocupado com os outros, mas está preocupado consigo mesmo. E esse sentimento de a minha mão esquerda louva a minha direita é um dos mais malignos que nós ocultamos no nosso coração. É uma espécie de alívio mental, um senso de autossatisfação. E outra vez, Jesus diz, é isso que você quer? Parabéns, conseguiu. Fique com isso, é só o que você terá. Não vai ter recompensa de Deus. E então, será que a gente tem que esperar a recompensa de Deus? Então, Deus vai nos recompensar, Ele disse. Então, a gente não faz para ser recompensado pelos homens, não faz para se autossatisfazer, mas faz para Deus recompensar. Não, nem isso. Porque a nossa vida com Deus não é negócio. Não é troca, é graça, sempre graça e pura graça. Se também existir no meu coração o desejo de então, um lugarzinho melhor no céu, porque eu ajudei o fulano, sem lugarzinho melhor no céu. Porque o sentimento deturpa a ação. A intenção desqualifica a ação. Nesse caso. A única razão é para que o teu nome seja glorificado. A única coisa que eu quero, Deus. Meu único desejo em toda essa história, teu nome seja glorificado. Deus diz, foi. E vou te dar uma bela recompensa por causa disso. Falou, o senhor que sabe. Aí é contigo. Não é meu alvo, não é minha busca. Sabe, nós temos que, ao fazer essas coisas, ter a postura que Jesus ensinou na parábola do servo inútil. O que ele ensinou lá? O senhor chegou em casa e falou para o servo, fulano, você sei que está com fome, mas eu sou o senhor, você é o meu empregado, então prepara meu jantar, ok? Eu vou comer, beleza, e depois você come. Por acaso o senhor tem que inverter isso? E por acaso o servo tem que depois dizer, bom senhor, eu te servi, agora o mínimo que o senhor pode fazer, é me recompensar, Você é um servo. Você não faz isso por causa da recompensa, você faz isso porque você é servo. A gente serve a Deus não porque a gente quer uma coisa melhor de Deus, é porque nós gostamos dEle. Nós gostamos dEle, do Deus. E tudo que a gente quer é agradar Ele, porque a gente gosta dEle. O que Ele quiser nos dar, ou não nos dar, sempre vai estar tudo certo, porque a gente não merecia ganhar nada. Zero. E se alguma coisa Ele nos dá, tá bom demais. Queridos, temos que ainda falar sobre mais 2 aspectos aqui. E o próximo é a oração, é onde eu vou gastar mais tempo. Vou precisar de uns 3 sermões, eu acho, só para falar sobre este segundo aspecto. Mas até aqui nós já entendemos algo fundamental. O Senhor quer que amemos os irmãos e que ajudemos a todos os que nós pudermos, de todas as formas possíveis, não apenas físicas, mas também espirituais. E não devemos pensar que esse é um assunto de pouca importância, secundário. Não é porque tem tantas teologias por aí que se esquecem da redenção,
e colocam no ajudar os pobres toda a razão de ser da igreja, nós nunca faremos isso. Mas não é por isso que nós, de modo oposto, vamos deixar de fazer o que cabe à piedade cristã verdadeira, só para mostrar que nós não concordamos com eles. Ter um coração aberto e disposto a ajudar quem está ao nosso lado é marca essencial de cristianismo, de fé cristã. Mostra que de fato nós fomos regenerados, mostra que de fato nós temos um novo coração. Ou então ainda é o velho que não se importa com nada nem com ninguém, e só consigo mesmo. Se a gente tem um coração regenerado, se a gente nasceu de novo, se nós fomos feitos novas criaturas, a primeira evidência disso é que a nossa atitude para com Deus, através do nosso irmão, mudou. Porque em última instância a nossa relação é com Deus. Mas o irmão está no meio do caminho. E o Senhor disse, não dá para dizer, eu amo a Deus, mas Deus você não vê. Mas eu não quero nem saber do meu irmão. E ele você vê. Então tem um problema aí. Tem uma interdição aí. E Jesus destacou, sim, em primeiro lugar isso, na sua série de virtudes cristãs. Dar esmolas. Ajudar quem precisa. Fiquemos atentos com o risco de entrarmos automaticamente na vida de hipocrisia. Sem perceber às vezes. E depois sem ter vontade de dirigir o carro mais uma vez. Ajudar quem precisa, irmãos, é um ato de louvor a Deus. E por esse motivo mesmo, receber louvor através disso é um ato contra Deus. É um ato de idolatria. O nosso coração tem que ser essa terra fofa, preparada por Deus, para produzir os bons frutos do amor e da misericórdia. Porque é só isso que importa mesmo nesse mundo. De resto, esse mundo não tem mais nada. Se nós não pudermos exibir, ainda que ocultando essas coisas diante dos homens, também não teremos nada para mostrar diante de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua infinita graça. Vamos colocar em pé e vamos, ao som do piano, cantar a nossa segurança em Cristo, a nossa alegria, através do hino número 144.